Shalom, shalom, bem amado, que o Senhor te abençoe uma vez mais, porque você vai ouvir essa palavra de Deus. Eu abençoo o Senhor, porque Ele uma vez mais nos falou, e por isso que estamos a partilhar essa palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre um tema que diz o que Deus ganha. O que Deus ganha. Na verdade, há muitas práticas hoje em dia que a gente deve se perguntar nas igrejas o que o Deus ganha especialmente. Quando um profeta, que é de Deus, começa a falar dizendo que o senhor fulano estava no dia X com uma certa mulher num hotel, numa pensão, começa a fazer revelações acerca disso. Você tinha vestido assim, você estava assim, você comprava X. A pergunta de um verdadeiro cristão é de saber o que Deus ganha nisso. O que o Deus ganha? Porque na verdade, se nós somos chamados servos de Deus, devemos saber qual é o interesse de Deus naquilo que estamos a fazer. O que o Deus ganha quando você leva uma pessoa para lhe dar banho no rio à noite? O que Deus ganha? O que Deus ganha quando você coloca uma pessoa no meio das velas? O que Deus ganha quando você manda uma pessoa junto à sua família a pular o fogo, a saltar o fogo? O que Deus ganha? Bem amado, nós somos chamados servos de Deus. E devemos saber o que fazer na verdade. Perguntando-nos o que Deus ganha nisso. Eu vou ler a palavra de Deus. Estou no livro do Atos, o capítulo 16. Vou iniciar no verso 16 até 19. A Bíblia diz o seguinte: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a Sila, a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam um caminho da salvação. 18. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. Bem, amado, na verdade, pode aparecer uma pessoa profetizando do jeito que nós falamos entre aspas, para não só dizer adivinhar. E aquela pessoa fala coisas que são verdadeiras. Essa senhora falava coisas que eram verdadeiras. Mas acontece que naquilo, Deus não ganhava nada. Quem ganhava só aquele senhor que estava atrás daquela senhora. O que Deus ganha? Hoje em dia, pessoas chegam nas igrejas, não, eu estou aí naquela igreja porque vão me profetizar, Mas já se perguntaste o que Deus ganha? O que Deus ganha em tudo isso? Porque a palavra de Deus nos diz no Mateus 28, verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que Deus deve ganhar. Devemos tornar as pessoas discípulos de Jesus, discípulos de Deus. O que nós fazemos é para que o mundo saiba que, na verdade, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador.
E nós mostramos o caminho. Sendo pastor, devemos mostrando o caminho a esse povo. Qual é o caminho? É simplesmente o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que devemos fazer é para eles entender que o Jesus Cristo opera, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo dá. Agora, bem amado, se você se encontra numa igreja aonde que não existe mais o interesse de Deus, aonde que Deus não ganha quase nada, saiba que não estás num bom lugar. Hoje as igrejas, os pastores, outros servos de Deus, tornaram o povo de Deus tipo fãs deles. Quer dizer, as pessoas não creem mais em Deus, não creem mais em Jesus Cristo, mas creem em o pastor. Não, o nosso pastor disse, o nosso pastor já disse, o nosso pastor disse, o profeta já disse, o profeta já disse, o profeta já disse. Mas o que é que Jesus já disse? O que é que Jesus ganha? Hoje há pessoas que aceitam lutar pelo nome da igreja, nome do pastor, eles lutam, se alejam, até se matam. Será que Deus vai ganhar isso? A morte de uma pessoa? Será que Deus vai ganhar isso? A luta entre as pessoas que são lá, que deviam se amar, mas estão lá a lutar, a se matar. O que é que Deus ganha nisso? Bem amado, devemos ter esse conhecimento para não cair mais nas redes que não prestam. É uma outra palavra que a Bíblia me disse, estou no Atos dos Apóstolos, volto mais já dos Apóstolos, capítulo 5. O verso 38, a Bíblia disse: agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixa-os, porque este conselho, esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achado até combatendo contra Deus. Hoje, as igrejas estão a subir, outras estão a nascer. Não podemos chegar lá começando a fazer coisas que não prestam, bem amado. Eu até admiro um momento quando encontro outras igrejas fecharam. Outras estão diminuindo, o povo está diminuindo a cada vez. Mas quando eu leio essa palavra no Atos capítulo 5, eu entendo uma coisa. Se aquela obra foi realmente de Deus, não ia desaparecer. Se aquela obra foi mesmo com uma base que é o Jesus Cristo de Nazaré, aquela igreja não ia fechar. Seja com 3, 4, 5 pessoas ia continuar. Fechou porque não é obra de Deus, bem amado. Hoje em dia, muita gente está a ser perdida através disso. Por isso que eu hoje decidi te falar para você entender mais o que é que Deus ganha nisso. Quando há essas coisas, o que é que Deus ganha? Eu, a um momento, me dói quando uma pessoa fala: pastor, você também adivinha. O pastor também profetiza. Bem, amado, quer dizer, você não vem mais procurar o Jesus Cristo, mas estás a vir procurar que eu adivinho algo na sua vida, na sua família, que eu possa profetizar algo sobre ti, sobre a sua família. Quantas famílias hoje são divididas? Através do que o pastor tinha dito uma vez. Dividiu o tio com os filhos, com o sobrinho, a mãe com o pai, entre os irmãos. O nosso Deus é o amor. E o Deus, o Jesus Cristo, é o amor. Ele não pode dividir a pessoa. Até ele vai procurar forma para juntar pessoas. Mas quando hoje estamos a dividir famílias, quando hoje estamos a levar coisas que trazem até calúnia, ódio nas famílias das pessoas, entre pessoas. Mas o que é que Deus ganha nisso? O que é que Deus ganha nisso? Profetizar é muito bom. Eu não disse que uma pessoa não pode profetizar. Sim, se Deus te deu uma profecia, é normal profetizar. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele deve nos ajudar a controlar a nossa língua. Há coisa que eu posso saber, mas eu penso que não é um momento certo de dizer isso. Não vou dizer, não vou falar. Para evitar que uma família entre em briga.
Mas não é tudo devemos falar, não. Hoje em dia, quero acabar aqui, bem amado, que você possa ter muito cuidado nas pessoas que dizem que são servos de Deus, nas pessoas que façam muitas coisas, mas que não são. Estou no livro de Deuteronômio, capítulo 18, vou ler o versículo 10 até 12. A Bíblia diz o seguinte: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem astrólogo, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todos aqueles que fazem essas coisas é abominável ao Senhor. É por esta coisa, é por causa dessa abominação que o Senhor te deu, que o Senhor lançou fora as pessoas que estavam a viver lá antes. Bem amado. Não, porque temos a nossa igreja, quando estamos aí lá, o pastor nos diz para começar a pular o fogo. Eles acenderam um fogo grande e nós estamos aí a pular o tal fogo. É isso que Deus diz, que isso não pode existir entre nós. Não, porque estamos aí para adivinhar o que está acontecendo na minha casa, porque não estou a ver bem as coisas, então o tal pastor estou aí para ele adivinhar. Não, porque o pastor disse que vai levar alguns anciões no cemitério para aí orar, fazer qualquer coisa. Mas o que é que Deus ganha em tudo isso? Deus ganha o quê? Deus ganha o quê? Por isso, bem amado, bem amada, você deve saber uma coisa. É que o único Senhor e Salvador é o Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o único Senhor e Salvador. Então, pastores, cuida do rebanho. Vocês que são ovelhas, vocês que são filhos de Deus, abre bem a visão para ver aonde que você está. O que está se passando naquela igreja? O que se passa naquela igreja? Eu vos falei naquela vez, a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Agora que tu tens esse conhecimento, olha bem para ver o que está se passando. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra seja uma base para te ajudar na tua vida cristã. E não fica com essa palavra dizendo, não, isso aqui o pastor Agostinho só pregou para mim. Não. O pastor Agostinho está pregando para ti e para também outras pessoas. O que você deve fazer é partilhar essa palavra. Que Deus te abençoe ricamente.